apenas dentro do movimento espírita, e seria muito pequeno a gente pensar dessa maneira. Porque Deus, Ele manifesta a sua benevolência, o seu amor pela humanidade, e permitiu ao longo de todo o percurso dessa terra que essas grandes almas nascessem em vários seios diferentes, para que dessa maneira fosse se compondo em toda a humanidade uma proposta de amor ao próximo, de respeito. E isso já é professado há muito tempo. E muitas vezes eu já disse aqui e repito que nós sempre vamos refletir em torno de verdades antigas. Toda pessoa que chega aqui na frente não vai falar de algo novo, mas vai falar de algo, e nós, como somos almas milenares, já ouvimos isso muitas vezes. Mas uma dessas estrelas enviadas por Deus ao orbe terrestre é Gandhi. Gandhi nasce no dia 2 de outubro de 1869 na Índia e vai desencarnar em 1948 com 79, quase 80 anos. Ele nasce numa casta abonada, porque o pai dele era um político, mas eles vinham de uma classe brahmani, que é uma classe de sacerdotes. E Gandhi não nasce na opulência, mas ele nasce numa condição favorável. Então, na sua autobiografia, ele vai falar que ele era um menino bastante travesso, porque a gente imagina Gandhi, aquela pessoa doce, né? Aquela criatura quase não pisava no chão, tamanha era a sua leveza, a gente já acha que desde jovem ele já era dessa maneira, não. E ele próprio fala que ele cometeu algumas travessuras ao longo da sua vida, até chegar na sua juventude, um pouco antes de estudar em Londres, onde ele vai fazer a faculdade de Direito. Mas ambos os pais, tanto o pai de Gandhi quanto a mãe, já eram pessoas de excelente índole. Já foram seus primeiros mestres nessa demonstração da não violência, que foi a bandeira central que norteou todo o caminho de Gandhi. Então Gandhi conta que depois de ter angariado algumas dívidas por conta de algumas atividades que ele havia feito, jovenzinho, ele acaba vendendo um bracelete. Ele toma de um bracelete de ouro, que não era dele, que era do irmão, e ele tem que vender para pagar as suas dívidas. Entre outras coisas, ele fala da sua libido exacerbada. E é interessante a gente falar disso, porque num período da vida de Gandhi, ele vai fazer um voto de castidade. E é interessante por que fazermos essas reflexões. Porque nós temos apelos naturais de algumas etapas da vida. Não que a gente deva ceder a isso, mas porque muitas questões acabam sendo fisiológicas em nós. É da condição humana. E fato é, nos lembra sempre, quando Alcione decide reencarnar na Terra, esse é um dos romances psicografados por Chico Xavier, e quando ela decide reencarnar, ela já morava num planeta de 2 sóis, numa condição espiritual bastante amadurecida, mas o mentor a alerta. Você vai reencarnar na Terra? Ela diz que sim, porque ela viria ao encontro do seu grande amor que havia se perdido por algumas encarnações. E ele disse que ela sofreria as injunções da carne, ela sofreria os apelos da encarnação. Isso é para nos lembrar que estar encarnado vai exigir de nós muitos esforços, porque a matéria ela tem um poder muito atrativo, é muito fácil nós cedermos a ela. E não diferente, Gandhi também teve as suas experiências assim, ele teve os seus apelos. E ele fala que ele tinha uma libido exacerbada. Mas ele foi vencendo isso. Mas num momento de muita inquietação, porque muito embora ele tinha essas tendências negativas, algo dentro dele pulsava no sentido de lembrá-lo que toda vez que ele tinha uma atitude que incomodava muito, aquilo deixava insatisfeito depois, deixava-o desconcertado, principalmente em relação ao pai e à mãe, o qual na Índia, o pai e a mãe são pessoas divinas, muito diferente da nossa cultura. O ancião na Índia é considerado um mestre, né? Aquele que é ouvido. Geralmente a palavra final é da pessoa mais velha da família, porque é considerada a pessoa mais sábia, igualzinho na nossa cultura, né? Mas, então,
Isso gerava uma estranheza dentro dele. E quando ele teve essa atitude de vender-se para ser leite de ouro do seu irmão, ele acaba vendendo até a metade. Ele é tomado de um sentimento muito constrangedor, e o pai, que tinha uma fístula e estava em casa, acamado, ele é tomado de uma inspiração e ele escreve, redige uma carta ao pai, porque ele nem coragem tinha de falar diretamente, escreve essa carta. Se coloca aos pés da cama onde o pai estava em repouso e entrega essa carta em silêncio e não fala nada. E ele aguarda a atitude do pai, que na maioria seria uma atitude de repreensão ou uma atitude de violência. Mas o pai do Gandhi, ao ler a carta, ele chora comovidamente. E ele olha para o filho e os dois se abraçam. E ambos choram. E Gandhi fala que aquelas lágrimas selam um perdão entre ambos. E ele fala que essa foi a primeira lição de não violência, de ahimsa na sua vida. Então esse jovem, ele vai cursar a faculdade de Direito em Londres, onde ele vai entrar em contato com costumes muito diferentes. Eu tive a possibilidade de estar na Índia e fiquei por lá 2 meses, e eu posso afirmar por experiência que os costumes nesse país, eles são muito diferentes dos nossos, muito diferentes. E Gandhi, ao entrar em contato com essa civilização ocidental, com os costumes muito diferentes, a começar por uma questão de ideal e também cultural, que é o vegetarianismo na Índia. A Índia tem o seio vegetariano maior da humanidade. E não só porque a vaca é sagrada, não é só por essa questão, mas os indianos acreditam na metempsicose, que é que você é um humano e você pode reencarnar como um animal. Então imagina você comer a sua mãe, sua irmã, seu vizinho. Então esse é um pilar muito forte. É engraçado falar disso, mas é algo que ocorre a eles. Como que eles vão comer alguém que possa ter sido uma pessoa querida? Ou um inimigo, que uma sorte seria comer um inimigo? Além da não violência também, que é um princípio muito forte dentro dessa cultura. Como que eu vou me alimentar de um irmão meu? Porque um irmão, na cultura hindu, não é um irmão só humano, mas é qualquer ser. E qual é aquele que dentro do cristianismo nós vamos lembrar que tratava a todos como irmãos? Quem dizia irmão Sol, irmã Árvore, irmão Deus? Quem? Francisco de Assis. Que particularmente nós falamos que um dia esse planeta todo vai ser vegetariano. Com certeza, nós caminhamos para uma evolução. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um amadurecimento, porque às vezes a pessoa se imputa uma disciplina como o vegetarianismo e ela não comete a violência com o animal, mas comete consigo. Eu sempre brinco, ao invés de ter o bife na cabeça, é preferível ter o bife no estômago. Porque forçar não é natural, a gente se esforça, mas não força, são situações distintas. Mas quando ele teve contato com essa cultura, ele se rebela um pouco. Ele prova a carne, ele vai beber algumas bebidas alcoólicas, ele fuma. Então Gandhi tem algumas experiências, mas toda vez que ele tem uma experiência contrária àquilo que ele recebeu, ele fica com uma certa estranheza na sua intimidade. E é muito claro para nós espíritas isso, porque aonde está a lei de Deus? Está na nossa consciência, está no nosso coração. Então não é só Gandhi que fica constrangido, mas todos nós, quando nós somos tomados de um pensamento inadequado, quando nós alteramos o nosso tom de voz, quando nós tomamos de uma atitude violenta, nós ficamos confortáveis? Não. Porque Jesus mesmo afirma que nós cometemos erros por fragilidade do que propriamente, deliberadamente agindo no mal. São palavras de Jesus num diálogo com Pedro na última ceia. Mas esse jovem indiano,
Mohandas Karamchand Gandhi, ele sempre teve essa âncora na sua cultura. E lógico que quando algo é muito forte dentro de nós voltamos, porque isso é o norte, isso é algo que nos dá uma direção. Mas algo espetacular também acontece com Gandhi, nesse período onde ele estuda em Londres. Ele conhece o cristianismo. E ele sempre foi muito avesso às religiões. Porque quando perguntavam a ele qual é a sua religião, ele dizia que ele era cristão, que ele era muçulmano, que ele era hindu, que ele era todos. Porque na visão de Gandhi não é a instituição que é o importante, mas a forma que você vive esse preceito é o mais importante. É você viver desse preceito, da sua base espiritual, porque de que vale nós muitas vezes estamos frequentando a casa, temos um cargo e a partir do momento que a gente se põe da rua para fora, a nossa atitude é diferente. Então é algo a se pensar. A proposta de Gandhi, ele não venceu a violência da Índia, ele venceu a violência dentro dele mesmo. E essa é a proposta de Gandhi, que não é uma proposta diferente da de Jesus para nós. Não é uma proposta nada diferente daquela que a doutrina espírita também tem para nós. Então Gandhi conhece o cristianismo, mas o que toca verdadeiramente o coração dele é conhecer Jesus. E mais especificamente quando Gandhi tem conhecimento do Sermão da Montanha. Além de, ele tem 2 livros, um livro que é o Bhagavad Gita, que é um épico do Mahabharata, ou seja, a história da Índia é contada num grande livro, e quando nós falamos grande na Índia é porque é algo grande mesmo, são milhares de páginas e milhares de versos. Então Mahabharata é um grande livro, e dentro desse livro um pequeníssimo capítulo chama Bhagavad Gita, onde vai falar de uma história muito especial. A história de um mestre e de um discípulo. Geralmente os contos na Índia se passam assim. Tem um discípulo, tem um mestre, e o discípulo pergunta ao mestre e o mestre responde. Esse é o tipo de diálogo. E no Bhagavad Gita, Krishna, que é o mestre, orienta Arjuna, que é o seu discípulo, acerca de uma batalha, de uma luta feroz que todos nós vivenciamos. A luta do bem e da ausência do bem dentro de nós. Porque o mal é a ausência do bem. O mal, na verdade, é uma ilusão. Porque o mal não é algo. O mal é a ausência. Não é alguma coisa palpável. É uma ausência. Nós sofremos uma ausência. Nós desconhecemos. Não desconhecemos. Nós ignoramos algo que existe dentro de nós. Então Gandhi norteia a sua vida com o Bhagavad Gita, é um livro que o inspira muito na sua trajetória, e o Sermão da Montanha também. E ele chega ao ponto de dizer publicamente que se todos os livros da humanidade se perdessem, mas se sobrasse o Sermão da Montanha, nós saberíamos como percorrer o caminho para dentro de nós mesmos. Então isso é algo raro, ainda mais para um hindu nominar tão altamente, num valor tão grande, algo que para nós é tão acessível e que muitas vezes nós não compreendemos, não damos valor, não paramos para mergulhar e meditar nesses ensinamentos. Esse jovem, ele volta à Índia depois de formado, e é importante nós falarmos que Gandhi ele se casou aos 13 anos. Porque os casamentos na Índia, eles acontecem com as crianças, não que elas vão viver maritalmente nessa faixa etária, mas quando elas chegam à madureza, esse casal se une intimamente. Então, Kasturbai, que é sua consorte, porque esses casamentos acontecem de que maneira? Se estuda os mapas astrais, para ver se há compatibilidade. E foi muito curioso, porque eu tive um professor de música na Índia, ele tinha 26 anos na época que eu estive lá, e ele falou para nós, achava muito curioso que no Brasil os costumes de casamento eram muito diferentes. E ainda hoje continua essa
raríssimas exceções. Porque o que se considera? Tem que haver compatibilidade para que essa relação dê certo. E ele falava para nós que ele havia visto a sua noiva, esse professor de música, pouquíssimas vezes. E que ele um dia perguntara ao pai: pai, mas como que eu vou casar com alguém que eu não conheço? Como é que eu vou amar? E o pai dele foi categórico. Ele disse: o amor vem com o tempo. O amor só vem com convivência, meu filho. Não é assim. Pode existir paixão à primeira vista, mas amor à primeira vista é bem difícil. Porque amor é um processo de construção. Então, Gandhi vai à África, depois de voltar à Índia, ele se consorcia, depois de formado, vai à África e trabalha lá. Ele ia prestar alguns serviços na África do Sul, coisa que duraria meses, mas ele acaba ficando mais de 20 anos na África. E Huberto Roden, há um trabalho maravilhoso desse filósofo catarinense. Ele fala Gandhi, o apóstolo da paz. É um livro que nós recomendamos para quem quer saber um pouquinho mais. Inclusive dá para baixar da internet, tem um PDF do livro. E é um livro que vale muito a pena a gente ler, porque é algo inspirador para as nossas vidas. É muito inspirador. Quando esses grandes homens da ciência e da cultura falaram de Gandhi, e Einstein, que é um contemporâneo de Gandhi, Einstein chegou ao ponto de dizer: as gerações futuras duvidarão que tal alma esteve sobre a Terra. Porque realmente é algo impossível. Então, quando ele encampa esse primeiro projeto dentro da África do Sul, porque o que acontecia a essa época, que foi em 1891? Gandhi, os indianos de casta mais pobre, na época era uma mão de obra muito fácil de ser exportada até a África. Então eles eram os mineiros, era um trabalho realmente escravo, de muita exploração e pouquíssimo ganho. Então ele, ao se deparar com essa situação, ele começa a fazer um movimento para recuperar a dignidade daquelas pessoas. E Gandhi sempre falava assim, que quem age com brutalidade é o mais fraco. E realmente, quando a gente é violento, seja verbalmente ou pelo próprio punho, a gente só está mostrando uma fraqueza enorme dentro de nós. Quando nós somos violentos mentalmente, nós também estamos mostrando que a nossa mente é uma mente muito fraca. E como vai dizer Kardec em A Gênese, porque o nosso espírito ainda é fraco, não é a carne que é fraca, é o nosso espírito. Então Gandhi, ele foi alimentando esse potencial dentro dessas pessoas, já na África do Sul, mostrando a elas que todas as conquistas dentro da história, elas foram baseadas o quê? Em sangue, em espada, em luta, em violência, que só deixou marcas escuras ao longo da humanidade, que hoje nós ainda estamos resgatando. Porque nós também participamos de muitas situações de conflito ao longo dos tempos. E como isso é forte dentro de nós. É normal nós esperarmos que um animal tenha uma reação violenta. Porque quem tem bichinho de estimação aqui? O Darcy tem, porque ela sempre posta lá no Face, né? Se ele pisar no rabo do gato dele, o gatinho não vai olhar para ele e vai dizer: ah, vou te dar uma lambida. O que o gato faz? Ele avança, porque o animal ele vai agir sempre numa estrutura cerebral que chama o cérebro reptiliano, que nós também temos esse cérebro. Esse processo evolutivo, as estruturas cerebrais, nós as temos todas. E lógico que o bicho, para ele, é normal, por mais que ele seja domesticado, e a palavra doméstico significa ter o tique do dono. Doméstico é o tique do dono. Por isso que quando alguém chega nas nossas casas, diz que o bicho se parece mesmo. Tem o tique do dono, tem o jeito do dono, dos animais. Então, mas mesmo esse animal, sendo um animal domesticado, ele vai agir segundo a sua natureza. E a sua natureza é de reagir.
de se proteger, ele não sabe fazer outra coisa, ele não pensa. Ele não tem um pensamento retilíneo como nós temos. Mas nós muitas vezes agimos assim, certo? Se alguém nos cutuca, a gente dá uma cutucada, às vezes um juízo maior. Se alguém nos fala uma palavra, nós já vamos devolver outra. E isso que Gandhi combateu muito, ele dizia, nós não podemos nem pensar com violência, muito menos falar com violência. Ele dizia, nós precisamos ter benevolência com o nosso inimigo, não reagir. Paulo fala uma coisa muito interessante em uma das suas cartas, quando ele diz que ele se fez muito forte quando ele admitiu a sua fraqueza. Quando ele se viu fraco. Porque é no momento em que nós não resistimos ou reagimos que a gente descobre que há um poder enorme dentro de nós. Gandhi certa vez disse que quando uma pessoa ama, verdadeiramente ela ama por milhões. Quando um ser é capaz de pacificar o seu coração, ele pacifica milhões. Ele vai fazendo todo um trabalho na sua intimidade. E ele era uma pessoa bem tinhosa. Quando ele vai chegando na sua madureza, na sua idade mais avançada, a gente vê aquela fragilidade. E na Índia, eu estive em Nova Delhi, pudemos ver o memorial a Gandhi, o lugar onde ele foi assassinado, e como o indiano tem uma reverência enorme a esse homem, que é considerado realmente um homem santo, mas que teve todos os problemas de um ser humano como nós. A diferença é que ele se esforçou muito para colocar em prática o preceito de Satyagraha, que significa viver a verdade. E quando Jesus nos diz que quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres. De quê? De quem? De nós mesmos. Mas de uma parcela em nós que é muito doente, de uma intimidade nossa que é muito perturbável. O ego, ele é muito bem-vindo. Para que nós possamos reencarnar, nós precisamos ter uma personalidade, nós temos um jeito de ser. E particularmente, nós, em analisando algumas obras, nós chegamos a uma tímida conclusão de que cada um de nós tem caracteres ímpares. Há algo no Juvan que está além dele ser Juvan. Tem algo ali, tem algo que já caracteriza essa alma. Porque evoluir não significa uniformizar. Nós não vamos ser todos usando bata branca, com asinhas, falando manso, não. Cada espírito tem um matiz, cada espírito é de um jeito único. Um vai ser mais eloquente, o outro mais silencioso, um muito mais afetuoso, um muito mais dado à disciplina. E é muito curioso quando Bezerra de Menezes e Emmanuel se encontram nos conclaves espirituais, ou se encontravam. Quando Emmanuel passava pelo público, o público abria e Emmanuel passava. Gentil, bondoso, amoroso, mas ele sempre inspirou uma disciplina muito forte. Mas quando Bezerra de Menezes se aproximava, a multidão ficava ao redor dele e ele demorava horas para chegar até o grupo. Porque são características diferentes. Nós não podemos querer ser igual ao outro, mas nós temos grandes modelos que podem nos inspirar na nossa conduta. Então, Gandhi, depois desses 20 anos trabalhando na África do Sul e conseguindo toda uma reforma dentro desse trabalho que a princípio era um trabalho escravo e passa a ser um trabalho digno, onde essas pessoas passaram a receber salários, descanso, entre outras coisas, porque isso o perturbava. É quando o outro perde essa dignidade. Quando o outro não tem direito a uma coisa que é própria, que é natural, que é devida, não é nada indevido. E lógico que a sua fama vai percorrendo não só a África do Sul, mas o seu próprio país de origem, que a essa época já é uma colônia britânica. E para nós termos uma ideia, né, uma colônia é como um vampiro, né, um sanguessuga.
fuga, né? Quando uma colônia se instaura num país, ele vai só absorver, sugar não só os recursos naturais, mas sugar daquela população tudo o que puder. Então, uma das coisas que deixou Gandhi muito inconformado, que era o livre comércio de sal, e a gente vai ouvir falar muito dessa marcha pelo sal na Índia, onde a Inglaterra ela consegue um monopólio de uma forma muito escura, consegue o monopólio do sal, e os indianos, só os abastados, teriam condição de pagar, porque o preço sobe 24 vezes. Então vamos imaginar nós, 1 quilo de sal valendo aí R$2, passar para 24 vezes, ou seja, eu vou pagar R$28, R$48 o quilo do sal. Quem conseguiria comprar 1 quilo de sal a R$48? Então, quando Gandhi faz essa marcha, que foi por volta de 1930 na Índia, ele junta em torno de 300 mil pessoas. Quando uma pessoa se pacifica, ela pacifica milhões de outras pessoas. Milhões. Porque esse homem, ele vai abrindo mão de tudo que ele tem ao longo da sua vida, muito inspirado em Jesus. Gandhi, ele vai se despojando dos seus bens. Ele teve com a sua esposa 4 filhos e há notificações de que ele adota uma menina daquela classe dos indesejáveis da Índia, dos párias. E essa foi outra luta de Gandhi. Mas nessa marcha pelo sal, eles começam ele fala de uma coisa que é não obediência civil, ou seja, não obediência política àquilo que a Inglaterra tentava imputar à Índia. Então eles começam nessa marcha a chegar em determinadas salinas para pegar esse sal, porque é desse povo. E no máximo aqueles que seriam os exploradores do sal, os nativos da terra, os indianos, passavam esse sal àqueles outros num valor módico, num valor para ter uma lucratividade, mas sem espólio, sem a exploração. Então, Gandhi foi preso várias vezes. Houve um momento dele ficar 6 anos preso, 6 anos, 4 anos, de receber surras, de ser muito machucado, mas em nenhum momento esse homem levantou a voz ou a mão. E ele falava uma coisa muito engraçada, ele dizia assim como nós, se um rato não se tornar arredio a um gato quando quer comê-lo, se ele se coloca numa condição passiva, daqui a pouco os gatos não vão mais querer comer os ratos. Porque muitas vezes o que gera essa atração é o embate. É a resistência que eu crio. Porque quanto mais embate eu crio, mais eu dou munição para essa condição desequilibrante. Então Gandhi, ele vai abrindo mão das regalias da sua própria vida. Ele funda um ashram, e ashram é uma comunidade, aonde ali se propõem as pessoas a viverem de uma forma simples, vivendo da terra, da tecelagem, mas tudo cada um fazendo pelas suas próprias mãos. No máximo uma troca entre uma comunidade e outra. Então o regime de ashram é um regime de viver em comunhão como se fosse uma família, onde um ajuda o outro, que é muito igual ao que a gente vive nas nossas casas, com certeza. Onde um abre mão em relação ao outro, para ver o outro feliz. Essa é a vida de ashram. E Gandhi leva a sua esposa para viver essa vida de ashram. E ela era uma mulher de classe alta, assim como ele, e ela teve que aprender esse processo todo de desprendimento na sua vida. E a primeira vez que ela é convidada a lavar uma latrina, um vaso sanitário, com criolina, ela se revolta, ela fala, mas como eu vou fazer isso? Ele diz, se você não fizer isso, todo o meu trabalho não tem sentido. Você é a minha esposa. E ela sai, ela fica chateada, mas depois ela volta. E quando ela, depois de Gandhi
num determinado momento da vida deles, quando alguém dirigia a ela o seu esposo, ela falava: eu sou esposa de Gandhi, mas eu sou discípula do Mahatma. E ele que me ensinou todas as coisas. Então ela tinha uma relação com esse marido, mas ela tinha relação com esse grande mestre espiritual, que era Gandhi. Há um episódio dos dois, onde, antes da Índia se tornar independente, é um diálogo íntimo, onde ela fala a ele: você precisa libertar esse país. Daí ele fala: como que eu vou libertar esse país se eu nem me libertei ainda? Dos desejos, de algumas paixões. E ali ele se dispõe e ele faz uma proposta para ela. Ele diz: olha, nós já tivemos 4 filhos aos 37 anos de idade. Então eu sugiro que nós tenhamos uma vida casta. Isso chama brahmacharya, que é essa vida de castidade e celibato. Mas Gandhi aceita, ela também aceita, mas ele fala que ele não consegue ainda nesses 3 anos. Quando ele chega aos 40 anos, a partir dali eles vivem como irmãos. Mas vamos analisar o seguinte: a gente está falando de 2 almas, porque se a gente fala de Gandhi como Mahatma, a esposa de Gandhi também está numa condição muito próxima de ser uma grande alma, porque foi uma mulher que esteve ao lado dele em todas as circunstâncias, todas, que acatou os seus ensinamentos, que viveu realmente, porque Gandhi dizia: nós não podemos nem pensar violentamente. E a vida de ashram deles, de todos, sem exceção, era limpar as latrinas, era varrer o pátio, era descascar os legumes, era ir para o teatro, era ajudar as pessoas necessitadas, era participar de movimentos educando as pessoas a não agirem daquela forma, era se dialogar a respeito das castas. Porque Gandhi, se a época que eu estive na Índia havia um primeiro-ministro lá de casta inferior, isso se deve a Gandhi. Porque a época dele, os grandes políticos, os grandes intendentes, os grandes representantes do governo, obrigatoriamente pertenceriam às castas mais altas. Então Gandhi foi uma pessoa que lutou contra o próprio idealismo ao qual ele pertenceu, que era o hinduísmo. Ele foi contra os sistemas de castas, porque ele dizia que todos nós temos direitos e deveres iguais, uns para com os outros. E é interessante a gente pensar: Gandhi era um místico, mas era um místico político, e às vezes as pessoas separam isso. Como que eu posso ser um espiritualista e ser um político? É possível? E essa mentalidade é a mentalidade que nós temos que mudar. Porque geralmente quando nós falamos em política, e a tradução da palavra política é o bem comum, e às vezes nós não atentamos para isso, que política é primar pelo bem de todos, sem exceção, do menos abonado como daquele mais abonado. Então Gandhi dizia: eu não vejo diferença entre política e espiritualidade, entre a mística e a política, porque é a mesma coisa. Porque a divindade permeia todos os fenômenos. Ou Deus não está presente nos fenômenos políticos? Será que não? Será que ele fecha os olhos para o nosso Congresso? Não. Deus permeia tudo que existe. A questão é que nós não despertamos para Deus, mas Deus está presente em tudo. Nós tiramos, ou achamos que tiramos a divindade, ou essa presença divina das nossas vidas. Mas Gandhi foi essa pessoa que provou pelo seu exemplo, e por isso ele é falado em todas as nações, exaltado, há movimentos em todo o mundo. Há um americano que chama Roosevelt, que ele é um sociólogo e psicólogo. Ele é um intermediador quando as nações, ele trabalha na ONU, ele, por exemplo, quando 2 nações vão entrar em conflito, Rosenberg é chamado para tentar fazer a mediação entre esses governos, para que não haja ali o confronto, a luta, baseada no quê? Na não violência, a ahimsa. Baseada no quê? No satyagraha, que é a experiência da verdade.
Mas Gandhi era categórico: eu não estou libertando um país. A ideia de Gandhi era libertar as pessoas da sua época da violência que existe dentro de nós. A independência da Índia naquela época foi uma consequência de milhares de pessoas, e Gandhi falava isso. Quanto mais pessoas se pacificarem, isso vai mudar o mundo. Quanto mais nós, individualmente, nas nossas vidas, nos pacificarmos, não revidarmos, isso muda. E como muitas vezes isso gera um reflexo no outro. Na África do Sul, há um comandante ali das forças militares britânicas, e ele um dia, em um diálogo, num jornal, ele disse: eu gostaria que esse grupo revidasse, porque daí a gente teria como fazer alguma coisa. Mas eles não revidam nunca. E isso torna a gente impotente. E às vezes nós pensamos o contrário, que revidar nos dá potência, nos dá uma falsa potência, nos dá uma ideia de uma brutalidade, mas que não é uma verdadeira força. A força interna que Gandhi propunha às pessoas da sua época era a força da paz. Porque é a paz que toca o outro. Porque Jesus ainda envolve a nós todos com a sua aura. Porque ele era violento? Não, ao contrário. Muitos historiadores vão dizer que Gandhi foi uma das almas que mais se aproximou do exemplo de Jesus. Por ter renunciado à sua vida, toda a sua vida, renunciado aos seus bens, se dedicado a uma causa. E quando a Índia, em 1947, alcança sua independência, ele está no norte da Índia, lá no Paquistão, apagando o fogo da guerra entre os muçulmanos e os hindus. E quando ele é assassinado, ele vai numa reunião em Nova Delhi, porque quando a Índia se torna independente, no discurso que é professado nesse dia, alguém diz que a pessoa responsável por essa independência não estava presente, que era Gandhi. E para ele, tanto faz. Não era importante receber honrarias, mas com certeza importante seria ele ter a certeza de que os corações pulsariam num outro tom. Nós vemos conflitos na Índia, vemos muitos. Mas eu tive uma oportunidade da minha viagem de fazer uma viagem de trem. E na Índia a gente viaja muito de trem. Fiz uma viagem de 21 horas. E na minha cabine estavam um muçulmano, um católico e nós brasileiros. E os dois conversando entre si, eles falaram: hoje pacificamente convivem pessoas, por exemplo, um indiano católico, porque também é uma grande colônia católica no norte da Índia, na região de Agra e outras áreas litorâneas, e um muçulmano. Ele disse: sabe por que isso acontece? Por causa de Gandhi. E quando ele vai para essa reunião em Nova Delhi, e ele é assassinado por quem? Por um hindu. E vejam que interessante, né? A espiritualidade, ela tece alguns fatos da nossa vida, e nós somos muito ignorantes, nós sabemos nada, muito pouco a gente às vezes intui do que acontece. Porque ele vem dessa negociação do Paquistão, onde estão hindus e muçulmanos lutando. Se um muçulmano tivesse matado Gandhi, estaria estabelecida ali uma guerra, realmente, entre essas duas facções na Índia. Mas quem mata Gandhi é um hindu. E isso faz com que cele um pacto de paz entre esses dois povos, dentro da Índia. E quando ele é assassinado, ele fala 3 palavras: Rama, 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 que para eles é Deus. E ele fala uma última frase pedindo para que aquele homem não fosse castigado. E aquele homem, quando ele é questionado por que ele ia assassinar Gandhi, ele diz: porque ele era o inimigo dos indianos.
em permitindo que um outro grupo ocupasse as terras do Paquistão. Porque Gandhi, ele tinha uma teoria muito interessante. Quando Gandhi falava das coisas da matéria, ele usava uma teoria matemática. Ele dizia, qual é o número mais importante para nós? O número mais importante é o número 1, porque é esse número que vai dando graus de maior importância. Daí ele colocava assim, se você pega o número 1 e põe, por exemplo, 6 zeros atrás, você vai ter 1 milhão. Mas se você pega esses zeros e põe na frente, você vai ter alguma coisa? 0,0001. Esse 1 vai ser sempre 1. Então o que Gandhi quer dizer com isso? Que nós temos que ter em mente, o 1 na visão hindu é Deus. Olha que lindo que é esse santo. 1 para o hindu é Deus. Se eu colocar zeros aqui atrás, eu posso juntar uma quantia monetária. E às vezes as pessoas perdem a sua vida juntando zeros. E é zero mesmo, porque quando eu desencarnar, eu vou levar a conta bancária zero, né? Vou levar zero. Se eu sou pobre, eu tenho uma casinha, um casebre, tenho nada, tenho uma roupa. Quando eu desencarnar, eu vou levar alguma coisa, o que eu levo? Zero. Mas, se eu tenho Gandhi falava muito isso. Esse 1 com letras maiúsculas é ter a concreta presença de Deus em nós. Esse 1 me acompanha sempre, independente de eu ter zeros atrás do 1 ou zero na frente do 1. Então, quer dizer que esse é o centro, é o sentido dessa relação com Deus. Então, nós vemos nessa figura emblemática um homem, um espírito que venceu a si mesmo. Um espírito que superou dificuldades humanas, como nós. Mas ele tinha um rigor, ele era uma pessoa extremamente disciplinada, de acordar cedo todos os dias. Para fazer silêncio, ele dizia que é importante a prática do silêncio e da oração. Gandhi, quando as pessoas viviam no ashram com ele, para a gente elucidar, 2 jovens foram procurá-lo no seu ashram para receber a iniciação. E essa é uma palavra muito comum dentro da cultura hindu. Receber iniciação é ser iniciado dentro de uma prática espiritual. E realmente tem iniciações em algumas áreas. Então esses jovens chegam a Gandhi e falam, a gente quer receber uma iniciação. Então tudo bem, podem ficar lá. Todos eram bem-vindos, todos. Qualquer tipo de pessoa era bem-vindo. Aí naquele mesmo dia Gandhi falou para eles, olha, hoje vocês vão varrer no pátio. Depois vocês vão descascar as batatas, depois vocês vão ajudar a cozinhar, depois vocês vão limpar a latrina, à noite a gente medita, de manhã cedo a gente acorda. E assim se passaram 3 dias, a mesma rotina, fazendo todos os serviços do ashram. Aí os rapazes estavam meio entediados para perguntar, e quando que vai ser a nossa iniciação? O Gandhi falou, a iniciação já começou. Porque tudo que nós fizermos no nosso dia ou fazemos, qualquer coisa, então banheira de vida, porque se eu acho que alguma atividade que eu exerço ainda é menor, eu tenho que parar para pensar, é parar tudo mesmo e pensar. Porque não tem diferenças. Não há diferença. Então o Gandhi demonstrou que tudo que se faz na vida é importante. Tudo que eu faço, tudo o que eu faço na vida é importante, é bom, é divino. E tudo tem que ser valorizado. Porque se eu desvalorizo, se diminuo a tarefa de alguém, eu tenho uma atitude cristã? Não tenho. Então ele viveu a sua disciplina. Ele se transformou porque ele foi eliminando, que são essas doenças do nosso ego, porque esse é um ego doente. Quando eu digo, com quem que você está falando? Olha, você está falando com fulano de tal. Olha aqui, esse aqui é o meu documento, eu sou um policial. Ou eu sou um doutor. Mas são só os zeros atrás do 1.
Isso é temporário, isso é provisório. Porque nós não sabemos aonde nós vamos partir para a nossa próxima encarnação. Nós sabemos de onde nós viemos? A gente pode intuir alguma coisa. Porque não importa. O que importa é essa vida hoje. O que eu estou fazendo hoje em relação a essa oportunidade. Então Gandhi é uma dessas estrelas que nos inspira de onde ele estiver. É um espírito de autoescola. Com certeza que veio trazer essa mensagem de não violência. E nós selecionamos dentro do Livro dos Espíritos, para que a gente veja como tudo fecha com tudo. No capítulo 11, eu vou achar aqui. Do Livro dos Espíritos, aonde nós vamos encontrar a lei que resume todas as leis, que é a lei de amor, justiça e caridade. Nós vamos ler textualmente o texto aqui, a pergunta e a resposta dos Espíritos, para que não fique dúvida de que Gandhi realmente era uma pessoa, era uma alma muito alinhada com os propósitos de Jesus para todos nós. Então, quando pergunta a Allan Kardec qual lei resume todas as outras leis, é a lei de amor, de justiça e de caridade. E Gandhi, uma das frases dele é assim: nós somos violentos porque nós não conseguimos ser justos. Olha que reflexão importantíssima desse homem. Tem frases dele brilhantes, como por exemplo, ele diz assim: se você não é capaz de fazer bem o pequeno, você não vai ser capaz de fazer bem o grande. Se você considera a tarefa pequena, você não vai ser capaz de considerar a tarefa grande. Por que o poder corrompe? Se esse homem ele teve acesso a fortunas, Gandhi recebia doações milionárias, mas nunca ficou com um centavo. Nós não precisamos ir muito longe se a gente pensar na figura de Chico Xavier, que foi um grande exemplo. Nós não precisamos ir muito longe pensando em Irmã Dulce, aqui na Bahia, o próprio Divaldo Franco, entre outros que estão no anonimato por aí trabalhando e nós nem sabemos. Então, dentro dessa lei de justiça, então Gandhi diz: nós somos violentos porque nós não somos justos. Porque se a gente realmente é justo, a gente não vai ser violento, porque a justiça tem relação com a verdade e tem relação com o amor e com a caridade, que dentro desse capítulo nós temos aquela questão que todo orador fala, 886, que é quando Kardec pergunta como entendia Jesus a caridade: é benevolência, indulgência e perdão. Isso não são princípios de ahimsa, de não violência? Lógico que são. Então a pergunta é: o sentimento da justiça está em a natureza? Ou é resultado de ideias adquiridas? Kardec está perguntando se o sentimento de justiça está na natureza, e toda vez que se pergunta isso é algo que já está intrínseco. Ou é resultado de ideias que eu vou adquirir? Será que eu adquiro um senso de justiça ao longo do tempo? Qual é a resposta? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Porque mesmo uma criatura que é cruel, ela se revolta diante de uma injustiça em relação a ela própria. Então ela tem esse senso e continua os benfeitores. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não muda. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não mudar. Deu para entender? Continuando. Deus o pôs no coração do homem. Então, onde é que está a justiça? Onde é que está o amor? Onde é que está a caridade? No nosso coração. Então, o caminho é nosso. A jornada é individualmente de cada um de nós.
Isso não se transmite, isso se vive na experiência do dia a dia. E essa é a grande proposta do caminho que cada um de nós, por exemplo, escolheu trilhar nessa vida. As dificuldades que eu encontro dentro da minha casa, as dificuldades de ordem monetária, as dificuldades de ordem emocional, as dificuldades de ordem espiritual, eu estou talhando, mas eu também posso modificá-las. E Gandhi falava muito sobre a dor. Ele dizia: a dor realmente é uma mestra necessária, porque às vezes é ela que vai despertar o melhor de nós, porque se ainda desperta o pior, nós não encontramos esse tesouro que Jesus dizia que está. Aonde que Jesus dizia? No nosso coração. Jesus falou muito a respeito do coração. E os cientistas vêm descobrindo que nós geramos energia eletromagnética no coração de 5 a 100 mil vezes maiores do que no cérebro. Que é uma pesquisa sobre as células Gli, que são as células parecidas com os neurônios que também compõem a estrutura cardíaca. Então a ciência vai comprovando ideias que esses grandes mestres já falaram para nós. Porque se não for pelo sentimento, nós podemos ser grandes intelectuais, sabedores de muitos livros, decorarmos as obras básicas. Mas se isso não for o nosso sentir verdadeiro, se isso não for um sentimento que nos mova no caminho, nós temos que fazer uma pausa para uma reflexão. Porque tem que passar pelo sentir. Toda vez que eu sinto, eu me coloco no lugar do outro. E toda vez que eu sinto um sofrimento que é do outro, eu começo a compartilhar. E eu não vou ficar conformado em ver alguém sofrendo e eu também. Então, meus irmãos, eu espero ter falado um pouquinho da vida de Gandhi. Eu não quis fazer uma historiografia ou uma biografia, mas falar de alguns pontos para a gente se informar um pouco mais, criar um desejo, buscar uma obra, porque ele pode ser um grande ídolo para todos nós, na sua proposta de não violência. Muito obrigado pela atenção. Eu pediria retificar um pouquinho aqui, porque é o seguinte: primeiro, tem um minuto, a gente pode abrir para uma ou duas perguntas, fique à vontade. É um tema muito bom, muito esclarecedor. Então pode ser aberto, sim, né? A gente vai com umas perguntas. O Giovanni está com a vontade de fazer uma pergunta, eu mesmo, ao menos, estou vendo. Fica à vontade. Eu acho que até eu estava realmente, mas a Rô, inclusive, já respondeu. É essa analogia que é possível fazer entre ele e Chico Xavier. Né? Embora Chico Xavier não tenha jamais entrado pelos meandros da política, mas no mais acredito que são duas grandes almas. Né? Com certeza. Porque o Mahatma significa alma, né? Esse título que Gandhi recebeu. E é importante colocar isso porque assim, quem intitula o outro, né? Quem significa o outro é aqueles que estão ao redor, né? Por exemplo, hoje o Gilvan é pai porque ele tem o Raul. Então ele só é pai porque ele tem o Raul. Se ele não tivesse tido o Raul, ele seria pai? Não. Então é o outro que significa o meu papel. Então foram esses milhões de indianos que significaram. Gandhi nunca se intitulou assim como Chico nunca se intitulou de nada, muito pelo contrário. Então nós podemos dizer que Chico é um Mahatma? Com certeza. Chico é uma grande alma. Tem uma narrativa, talvez tu conheça, do Dr. Ravendranath Banerjee, quando vem ao Brasil, Banerjee, né, pesquisador hindu da reencarnação, e ele se encontra com o Chico, né? Eu não sei se em Uberaba ou em São Paulo, e ele se ajoelha para reverenciar e deixa o Chico desconcertado, porque o Chico não gostava de maneira nenhuma de qualquer tipo de reverência. Né? E ele diz isso para o Chico: se eu tenho que me ajoelhar porque eu estou diante do grande Mahatma do Ocidente. Ele sabia que Chico era uma grande alma, que tinha um peso equivalente ao de Gandhi. Porque como está lá na introdução, a introdução do Evangelho, não sei se tem o Evangelho aqui, ela é tão maravilhosa, nós estamos só no fechado. Deixa eu ver.
É isso que azul aí, Olha que coisa maravilhosa. A gente passa e não lê os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espelham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Não é maravilhoso? Então, o que a espiritualidade está dizendo? Que esses espíritos tutelados de Jesus caem sobre todo o orbe como estrelas cadentes. Todas as culturas receberam seus Mahatmas, né? Todas. Não sei se alguém mais teria uma pergunta, se eu puder responder. O que significa política mesmo? Bem comum. Bem comum. O bem comum. Nós que não somos políticos, não conhecemos o que é isso, né? Nem os nossos políticos, porque eu acho que eles deveriam conhecer um pouquinho o que é Gandhi, né? Para eles administrarem os nossos bens. Porque, veja só, a política é o bem comum. Então o Gandhi ele parte dessa premissa e ele prova, porque ele fez advocacia, né? Estudou direito. Então ele prova por A mais B que espiritualidade, que o místico, que a mística e a política são coisas afins. Porque qual é o objetivo do caminho espiritual? Não é o meu bem e não é o bem comum. Jesus não disse: se você fizer aos meus pequenos, você vai estar fazendo a mim próprio. Então isso é uma experiência do bem comum, é uma atitude política. Às vezes a gente acha que política é o partido. Não tem a ver com partido, política. A estrutura política está relacionada a uma estrutura social, de leis que preservem o direito, o dever. Isso, o bem social, o bem comum, o bem humano. Até hoje a minha filha falou uma frase de um amigo, né? Repetindo, que toda vez que eu julgo a religião do outro, eu não estou pondo em prática a minha religião. Todo julgamento que eu emito em relação ao outro, para qualquer pessoa, eu já não estou colocando em prática algo em mim. Então, são atitudes políticas, por isso que fala a política da boa, a gente não fala isso, da boa vizinhança, né? Da boa amizade, porque a política trata disso, de relações de harmonia. A reportagem do Fantástico sobre o Divaldo mostrou muito bem esse aspecto do trabalho do Divaldo, né, de cadastrar todos os carentes evangélicos, que são a maioria, porque no Brasil o espiritismo é uma minoria. Veja, ele falou da mansão do caminho. A maioria das pessoas remuneradas, porque nem todos são voluntários, a maior parte trabalha A estrutura tem que ter funcionários. remuneradamente na mansão do caminho. A grande parcela são evangélicos. Trabalham na mansão do caminho junto com o Divaldo nesse trabalho, né? Então essa é a ideia. Ontem, não sei se foi ontem ou foi sexta-feira, acho que foi ontem, teve um líder político sul-americano que entregou o mandato dele e entrou para a história, né? Que foi o José Mujica. Eu até compartilhei, o pessoal talvez tenha visto, 25 motivos para você gostar do Mujica. E ele passou o cargo para o sucessor dele, pegou o fusquinha dele e voltou para fazer o sítiozinho dele nos arredores de Montevidéu. Ele não é um líder religioso, muito pelo contrário, ele é comunista, né, marxista, mas ele é absolutamente despojado de tudo. Quer dizer, é um orgulho para os uruguaios ter tido um líder como ele, né, íntegro, correto, simples, né? 25 motivos que mostram porque ele se diferenciou dentro dessa política que você está colocando. Então é a política para todos nós. A proposta de Gandhi não é uma proposta para a gente criar uma independência fora. A proposta de Gandhi é uma independência íntima. É a mesma de Jesus, porque ele baseou-se nele, assim como baseou-se em Krishna quando orienta a Arjuna. São as mesmas propostas. Como eu falei, são verdades antigas, antiquíssimas. O Bhagavad Gita tem mais de 600 anos antes de Cristo. Foi redigida essa peça na Índia. Não é nada novo. Então a questão somos nós. Como nós nos posicionamos no mundo e no pequeno mundo, tá? Nesse pequenino mundo onde cada um de nós vive, a começar pela nossa casa.
né, pelo nosso mundo familiar.